Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário vocês vão ver, né, essa gravação, mas quero dizer que é uma felicidade grande estar aqui, próximo, mas longe, né? Que bom que a gente tem a tecnologia para nos aproximar um pouquinho mais. Com essa gravação, eu pretendo que a gente faça uma revisão dos conteúdos que a gente teve até então nas atividades, né? E que a gente talvez veja uma e outra novidade que vai aparecer por aí nas atividades futuras. Eu vou fazer uma apresentação para vocês, e enquanto a apresentação está acontecendo, eu vou explicando. Depois a gente retorna aqui para essa tela inicial para conversar um pouquinho. Não se preocupem em anotar nada ou, né, parar o vídeo para ter que anotar uma e outra palavra, se preocupem somente em prestar atenção. Coloquei meu nome, né, para quem não lembra, eu sou a professora Caterine, faz tanto tempo que a gente não conversa, né, então achei interessante colocar meu nome. Vamos começar a nossa review, a nossa revisão, falando sobre duas coisas que a gente aprendeu. Subject pronouns e object pronouns. Esses pronomes, né, eles deram, digamos assim, muito serviço para a gente. Eu percebi pelas atividades, pelas devolutivas, que algumas pessoas não conseguiram, digamos assim, atingir uma total compreensão disso. Então, esse é o nosso conteúdo da nossa revisão, da nossa review. Os subject pronouns, a gente aprende lá no 6º ano e agora no 7º a gente retoma eles, né? Eles são 8, então eu coloquei eles aqui. Eles e o significado deles. I, you, he, she, it, we, you e they. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it. Ele ou ela, lembrando que esse serve para coisa, né, para animal. We, nós, you, vocês. Lembra que tem dois you, né, um no singular e um no plural. E o they, que é o eles ou elas. E a nossa novidade, então, são os object pronouns, né? Esses pronomes são os pronomes objetos, vamos dizer assim, né? A gente já vai ver a função deles, mas eles são esses que aparecem aqui no number 2, no número 2. Me, you, him, her, it, us, you e them. O I combina com me. I, eu. Me, mim. You, você. You também. Te, ti, o, a, lhe. Esse é o significado. He, ele. Him, o, lhe. She, ela. Her, a, lhe. It, ele ou ela para coisa ou para animal, também é it no object pronoun. O ou a. We, nós. Us, nos. You, vocês. Também é you. Vos, os, as e lhes. E o they, que é o eles ou elas, para o object pronoun, a gente tem o them, que é o os, as e lhes. No primeiro, no subject pronouns, eles têm a função de ser o sujeito da frase, aquele que faz a ação, né? Por exemplo, eu joguei. Quem joguei? Eu. Eu é o sujeito dessa ação. Então, esses subject pronouns, eles têm a função de sujeito na frase, é quem faz a ação. Olha os exemplos que aparecem aqui embaixo, esses dois. It, beat, Cristiane. Aconteceu alguma coisa aí, né? It significa ele ou ela. Beat é mordeu. Então, ele ou ela mordeu Cristiane. Deve ser um animal, né? You are the best students. Vocês são os melhores estudantes. Então, it beat Cristiane, o it é quem fez a ação nessa frase. Fez a ação de morder Cristiane. You are the best students. Quem são os the best students? You. Então, nesse caso, o it e o you são aqueles que estão fazendo a ação, são o sujeito da frase. Isso é importante a gente entender, para que a gente, então, não se perca ali no number 2, no número 2, nos object pronouns. A função deles é substituir o nome de pessoas, de animais, de coisas. E muito, muito importante é a gente pensar que esses object pronouns, eles são
quem sofre, quem recebe a ação na frase. Por exemplo, Jackson ou Jackson smashed it. O Jackson amassou isso. Deve estar fazendo um pão, um bolo, alguma coisa assim. Então, o Jackson fez a ação de amassar isso. Então, o isso foi quem recebeu a ação do Jackson de ser amassado. I lied to you. Eu menti para você. Eu fiz a ação de mentir para o you. O you foi quem sofreu a ação de ser mentira. Então, lembrando, no começo, o subject é aquele que faz a ação e o object é aquele que recebe a ação. Ele recebe ou ele sofre a ação. O Jackson, né? Ele amassou, ele esmagou isso, o isso recebeu a ação do Jackson e o you recebeu a ação da mentira que eu contei. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. O subject é aquele que faz a ação e o object é aquele que sofre ou que recebe. Falando assim parece simples, né? Eu sei que nas atividades a gente teve algum problema, mas sempre revisando isso daí, a gente vai tendo essa, digamos assim, esse frescor na memória, né, sobre isso. E a nossa novidade, na verdade deveriam ser news, não new, né, que é mais de uma, são mais de uma, é as question words. When, where, who, what, how e why. Essas question words, elas são palavras que são usadas para perguntas. A gente já vai ver os significados delas, os usos dela. E o verbo to be. A gente viu um pouquinho sobre ele no sexto ano, mas foi no finalzinho do sexto ano, e agora a gente vai retomar ele um pouquinho mais forte, vamos dizer assim, né? E esse verbo to be, a gente vai ver na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, vamos começar pelo number one, das novidades, né, das news. O who, why, what, where, when, how. Como eu disse antes, eles servem para perguntar. Who significa quem. Why, por quê. What, o que ou qual. Where significa onde. When, quando. E how, como. Então, uma pergunta clássica, né? What is your name? Eu estou usando uma question word. What? Why do you study? Por que você estuda? Estou usando uma question word. Why? When do you have your birthday? Quando você tem o seu aniversário? Ou quando é o seu aniversário? Então, essas palavrinhas aí a gente usa quando a gente quer perguntar alguma coisa. Cada uma tem um significado específico. E a nossa última novidade que vai aparecer, né, nas próximas atividades é o verbo to be. Affirmative, interrogative, negative. O que a gente precisa ter bem claro que o verbo to be é o am, o is e o are. Quando eu penso lá nos subject pronouns que a gente reviu antes, eu preciso pensar que cada subject pronoun tem um verbo to be que combina. Olha nessa primeira tabelinha aqui, na parte afirmativa, na primeira coluna. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Então, o subject pronoun I combina com o verbo to be, am. O you, o we e o they combinam com o verbo to be, are. O he, o she e o it combinam com o verbo to be, is. Quando eu uso am, is, are, eu quero dizer ser, estar ou ter. Então, se eu digo I am, eu posso dizer eu sou, eu estou, eu tenho. You are, você é, você está, você tem. He is, ele é, ele está, ele tem. We are, nós somos, nós estamos, nós temos. E assim a gente vai indo. Temos que lembrar desse significado ser, estar ou ter para o verbo to be, am, is ou are. Então, se eu digo I am Caterine, eu sou Caterine. É uma frase afirmativa, é uma affirmative sentence. Eu também posso usar o verbo to be se eu quero fazer uma interrogative sentence. Am I a student? Eu sou um estudante? Are you? Percebam que o verbo to be ele trocou de lugar. Ele foi parar na frente da frase. Então, antes ele vinha depois, na afirmativa, né? Ele vinha depois do subject pronoun. Agora, na interrogativa, ele vem no começo da frase. O am, o is
you are. Eles sempre vão ser combinados da mesma forma como eu apresentei antes, o I com o am, o you, we e o they com o are, o he, she, it com o is. Sempre se eu quero fazer uma pergunta, né? Are they singers? Eles são cantores? Is he a teacher? Ele é um professor? Então, toda vez que eu quero fazer uma pergunta e eu vou usar o verbo to be sempre vai na frente. E a negativa, a frase negativa, né, a negative sentence, porque eu tenho o verbo to be na forma afirmativa, na interrogativa, e a negativa não vai deixar de existir, né? Eu consigo acrescentar a palavra not, não. Então, se eu digo I am not, eu não sou, eu não estou, eu não tenho. Eu posso dizer também you are not. Você não é, você não está, você não tem. He is not, she is not, it is not, we are not, you are not e they are not. Percebam que da afirmativa para negativa, a gente só acrescentou a palavra not, né? O are not e o is not, eles têm uma abreviação que é aren't e isn't. Isso vai aparecer nas nossas próximas atividades, mas é para vocês já irem se familiarizando. Se, por exemplo, alguém me pergunta assim, are you a teacher? Você é uma professora? E eu vou dizer, yes, I am. Sim, eu sou. Então, olha como eu consigo usar o verbo to be para estabelecer uma conversa com alguém, né? Tanto fazer uma pergunta, quanto fazer uma afirmação, quanto fazer uma negativa. O verbo to be é uma parte muito importante do inglês. A gente usa ele por muito tempo, tanto no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no ensino médio. Então é importante que a gente aprenda ele com bastante calma e bastante atenção. E agora, essa perguntinha aí que fica no ar. How I study? Como eu estudo? Com esse bonequinho ou essa bonequinha simpática aí, né? Eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre isso, né? Como eu estudo? De que forma eu estou estudando? Como eu estou, digamos assim, levando, né, as minhas atividades, as coisas que eu preciso fazer, ou as coisas que eu esqueço de fazer às vezes, né? Porque pode acontecer. A gente precisa refletir nesse momento e pensar um pouquinho sobre como a gente está se organizando para estudar. A gente está fazendo as coisas sempre no mesmo horário, sempre da mesma forma, ou eu estudo na frente da TV, eu estudo com música. Muitas vezes a gente precisa se organizar, né? Por exemplo, as atividades de inglês são postadas na segunda-feira. Por que não chegar logo na segunda-feira e já fazer a atividade? Eu sei que tem mais atividades, mas a gente precisa achar um tempo no nosso dia para dizer, não, agora é o meu momento de estudar. Porque estudar à distância, a gente precisa ter muito mais rotina, muito mais organização, muito mais disciplina do que estudar na escola. Porque distante, a gente não tem um professor para nos ajudar, né? Então, eu quero que vocês pensem ou repensem, né, a rotina de vocês de estudos, para que a gente coloque todas as atividades que estão ou que não estão em dia, né? E para quem já tem as suas atividades em dia, meus parabéns, continuem assim. É isso que a gente espera de vocês.